Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do nosso AngularCast, nosso 13º episódio, é isso? 12º, né? Isso, o pessoal aqui está me ajudando. E se você ainda não acompanha o nosso trabalho, peço que você siga nas nossas redes sociais, no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha, lá no nosso Instagram, @AngularCast, que nós temos vários cortes, temos aí também várias entrevistas com homens e mulheres de Deus, temos também o Na Mesa, que é um momento aí que a gente tem de devocional e reflexão da palavra. E hoje eu trouxe um amigo, na verdade alguém que Deus nos permitiu nos conectar por esses últimos tempos, já fazer que nem um profeta, né? Já ouvia falar, mas agora os meus olhos podem vê-lo. E é com muita alegria que a gente está recebendo hoje o pastor Menezes, pastor sênior da Igreja da Aliança, não é isso? Isso aí. Pastor, seja muito bem-vindo, graça e paz. Graça e paz, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Vamos compartilhar das experiências que Deus tem nos dado e eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Amém. Pastor, quando a gente traz assim a primeira vez no nosso canal, no nosso podcast, a gente sempre gosta de descobrir como foi essa trajetória, como foi o seu encontro com Cristo. Nasceu crente, não nasceu, Jesus lhe pegou no meio do caminho. E como é que foi esse processo, pastor? Na verdade, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, na verdade, o meu pai, ele congregava na Batista Central e de lá a gente foi caminhando com Cristo desde a infância, né? Nós fomos ali para o Coroado, Igreja Batista Regular, né? Quando o meu pai sai da Igreja Batista Central, nós estávamos morando no bairro e ficou mais perto aquele movimento de ficar perto, morando perto, né, da igreja onde congrega, e nós começamos ali no Coroado, a minha infância, a minha adolescência, a juventude. Aí com os 18 anos eu afastei, né, do evangelho e fui, na verdade, trabalhar no quartel, que eu fui fazer o NPOR, né, o Núcleo de Preparatório de Oficiais da Reserva, e lá conheci uma turma boa, só o sangue, né? E aí a gente teve umas experiências meio que ruim. Na verdade, começou também essas experiências já no Cefet, né? Minha turma de Cefet que eu fiz, passei... Só para quem não sabe quem é Cefet, hoje é o IFMA, tá, gente? É verdade. Não, eu sou do tempo do Cefet também, né? Mas é porque o povo hoje... Na verdade, eu entrei na Escola Técnica Federal. Foi o último ano da Escola Técnica Federal que virou Cefet. E hoje é IFMA, né? Então, assim, aí de lá a gente já teve umas experiências aí com o mundão, mas com meus 24 anos eu voltei. Realmente foi uma experiência muito forte com Deus de reconciliação e de lá para cá nós temos essa caminhada. Dos 24 anos até agora, realmente foi uma decisão pelo Senhor e graças a Deus, né, que eu nasci nesse lar evangélico, né? Muitos assim têm experiência no mundão e experimentaram muitas coisas. Eu experimentei poucas coisas, graças a Deus eu não tive muitas experiências. Mas foram um tempo que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. E aí o senhor volta com 24 e já convicto do Ministério Pastoral? Na verdade, eu estava numa reunião com o pastor, que quando eu reconciliei no quartel, né? O quartel foi um momento de duas decisões muito importantes na minha vida. Uma de afastar aquela coisa da loucura, mas o de voltar convicto. Perfeito. Nós voltamos ali com convicção e começamos a trabalhar lá dentro com o grupo de militares evangélicos. Nós reuníamos no intervalo do almoço, e começamos com 3, final do ano nós chegamos perto de 200. Tinha um culto toda sexta-feira que nós fazíamos lá no 24BC. E tivemos uma oportunidade também de levar o pastor Marco Feliciano lá dentro, num horário de expediente. Olha aí. No alojamento. Tivemos uma experiência muito forte. Ele estava ministrando a palavra e aí ele parou do nada. Ele disse: Deus me mostra alguém que está indo fazer exame do coração, está com os exames aqui, Deus quer que tu venha aqui que eu vou orar agora por ti. Um soldado levantou chorando e foi, tá? Aí ele foi lá, ele orou e foi embora. Ele foi para o alojamento, quando ele pegou e trouxe todos os exames que ele realmente estava fazendo. Aí um sargento lá disse: rapaz, tenente, na época era tenente, né? Precisa essas coisas, vocês combinarem tudinho. Achando que você tinha falado alguma coisa. Que tinha combinado, eu nem sabia de nada. Então, assim, foi muito legal e
E assim, o detalhe é que eu queria fazer no horário fora expediente. O coronel não permitiu, ele disse, não, faz no horário do culto. E nós fizemos a ponto que todo o batalhão ouviu, né? Todo o batalhão realmente sentiu ali o impacto da presença de Deus. Foi muito marcante aquele dia, né, ali no 24 PC. E a partir dali a gente foi caminhando e eu conheci o pastor Amaral e nós estávamos na igreja com ele, sentado na mesa. Ele disse, olha, o meu vice-presidente vai ser o Menezes e daqui a um mês o pastor Gessé Góes está vindo de Fortaleza e eu vou te ordenar pastor. Eu digo, mas como assim, senhor? Como é que eu vou ser pastor? Quer dizer que tu viu isso antes de mim? E eu acreditei naquilo ali, sabe? Foi mais ou menos assim. Eu nunca sonhei, nunca desejei, pedi para... Estava ali fazendo, estava ali trabalhando. A minha vida sempre foi assim, Paulo Vitor, de eu sempre estar fazendo as coisas na direção do Senhor e de repente o Senhor nos chama naquilo que nós estamos fazendo. É impressionante isso na minha vida. Tá? Então nós já estávamos fazendo um trabalho, né, dentro do quartel da organização. A unção pastoral, ela só foi uma testificação daquilo que se fazia. Reconhecida. E eu creio muito nisso. Eu também acredito. Eu acho que o derramado óleo, ele é apenas a legitimação de algo que já está se fazendo no bastidor, ali sem nenhum reconhecimento. Isso. Eu não vejo que o pastor vira pastor depois que é ungido. Ele já é. Ele só é. Aí vem a questão da igreja e tudo. Por exemplo, agora, né, só adiantando um pouquinho, nós hoje estamos na Vinha, né, com o pastor Aloísio, e a gente já vinha fazendo esse trabalho pastoral, cuidando de pastores. E quando, ano 2023, o pastor Aloísio, que eu estava aqui debaixo da cobertura do pastor Rodrigo, que é da Videira, né? E aí ele disse, vamos levantar pastores associados como supervisores. E aí eu vejo que o Mauro tem 7 pastores com ele, vamos chamar o Mauro para ser supervisor. Para ser o supervisor. E aí quando eu fui ver o que era, eu disse, não, nós já fazemos isso. É o cuidado. Agora. É o pastor discipulando pastor. Pois é, agora, com mais respaldo e com ferramentas mais apropriadas. Entende? Então assim, Deus vê realmente aquilo que nós estamos já desenvolvendo, às vezes sem nem saber como. Sem ter clareza do que está fazendo, e depois Deus vai e bota clareza. Vai alinhando. É impressionante. A minha vida sempre foi assim. E aí o senhor foi consagrado nesse processo e aí se tornou pastor. Aí ficou como pastor vice-presidente. Sim, lá na época Um Novo Dia, né? Sim. E a igreja que eu fazia parte mesmo desde o início, que era a Igreja Batista Regular, o meu pai estava fazendo esse trabalho na cidade operária, uma igreja muito tradicional, né? A Batista Regular. Ainda hoje eles não batem palma, não aceitam guitarra, bateria, então... Sim, ficou lá no... E aí eu venho para cá com o pastor Amaral, fiquei um tempo, minha mãe adoeceu, meu pai disse, meu filho, tua mãe tá doente, suspeita de câncer, vem para cá me ajudar. Aí eu fui trabalhar com ele na cidade operária e hoje a gente está nesse trabalho da Igreja da Aliança, bem fortalecido. Isso já são quantos anos, pastor? Desse trabalho até hoje na Aliança. Na verdade, quanto tempo já de pastoreio? Não, então eu fui ordenado com 30 anos, então eu vou fazer agora 20 anos, né? 20 anos. E na Igreja da Aliança, nesse processo, já são... 17 anos. 17, uma história. 17 anos. Saiu do... Né? Aquela coisa não veio do nada, né? Não. Começamos Na verdade, a minha mãe começou no quintal, o trabalho com crianças, que até hoje nós temos esse trabalho. Como eu te falei, que depois que nós chegamos na Vinha, então hoje a pastora Márcia, ela tem um trabalho, ela desenvolve um trabalho pastoral para criança e para mulheres. Hoje nós temos na Vinha 300 mil crianças. Olha aí. Né, com material adequado, com uma didática para criança. Então nós temos o culto todo domingo das crianças. Nós temos as células das crianças. Então, assim, todo com material bem assim, elaborado. Então, Deus deu esse trabalho para a pastora Márcia. E aí, o que eu te falando, a minha mãe começa a Igreja da Aliança no quintal da minha casa. Com criança.
Então, assim, foi tudo alinhado, né, por Deus. É um alinhamento, assim, quando a gente olha para trás e vê como Deus fez. Como Deus trabalhou, como ele foi juntando as peças para montar o quebra-cabeça todo. A gente, rapaz, é desse jeito. É tremendo, né? Não, é fabuloso. Só Deus mesmo. A gente não entende, vê só a pecinha ali isolada, a gente não entende que Deus está montando um cenário bem maior. Eu lembro quando eu ministrei numa conferência da Vinha aqui no Maranhão, pastor Ricardo Guimarães, do Rio de Janeiro, né? Ele veio também, ele foi o nosso convidado, e eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra. E aí quando terminou, ele me chamou e disse assim: rapaz, tu tem uma história, né? Tem uma história muito bonita, essa história, parabéns. E não, realmente as coisas de Deus não acontecem assim do nada, né? Deus vem moldando, igual Davi, Deus foi treinando, veio um leão, veio um urso, ele foi Golias, aí depois veio Saul, que foi o principal, né? Foi Saul. Saul foi realmente o grande desafio de Davi. Foi Golias não, Golias foi só uma pedrada. Foi. E nesses 17 anos, pastor, quais assim, o senhor hoje nessa experiência pastoral, talvez tenha alguns pastores ou algumas pessoas que almejam esse episcopado, quais o senhor vê assim hoje mapeando, discipulando outros pastores? O que o senhor vê assim que são as áreas de atenção dentro do ministério para esse pastor novo, para esse pastor que está começando? Claro, né? Tem vários desafios, mas o senhor pontuaria quais são os principais dilemas do pastor? Eu vou colocar 3 pilares que nós cremos que o pastor tem que ter: conhecimento, fruto e caráter. Conhecimento, fruto e caráter. CFC, vai dar um culto. E dos 3, eu te diria que o mais importante seria o caráter. O caráter sustenta a unção. Imagina se nós estivéssemos com um prato de comida aqui, se não tivesse o prato, tá só a comida. Então esse é o caráter. O prato é o caráter, aquilo que vai sustentar realmente a unção que você carrega. Pastor sem caráter, sem palavra, ele vai se perder no meio do caminho. Eu compartilho dessa mesma noção. O dom levanta, o caráter permanece aonde o dom levantou. Tem muita gente que Deus levanta, mas às vezes a falta de caráter. Muitas pessoas eles atribuem o fruto como principal. Não, o fruto é tudo nesse conjunto. Sabe, Paulo Vitor, eu encaro esses 3 pilares de forma quase que semelhante, porém, tá, sem conhecimento. Deus pode dar o conhecimento. A unção de Deus, ela vai te capacitando. Capacita. O Espírito Santo. Perfeito. Né, ensinando. Não que o conhecimento não seja valioso, mas ele não é imprescindível para que Deus faça alguma coisa. Sim. Perfeito. Ok? Aí vem o fruto. Você vai dando fruto, o poder de Deus. Vamos lá, para o Éden. No Éden tinha as árvores e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Que o homem não podia comer, mas de todas as outras árvores ele podia comer. E aí vem de alimento. A árvore é alimento, tá? Mas tinha um rio. Sim. Esse rio é para expansão, esse fluir do Espírito. Então nós temos que ter o conhecimento, a palavra, e nós temos que ter o fluir do Espírito para que esse crescimento realmente aconteça. O que tem acontecido em muitos ministérios? Às vezes só tem o conhecimento, não tem o fluir. Os dons apostólicos ficaram com a igreja apostólica. Nós não cremos nisso. Os dons continuam hoje, tá? Em outros lugares tem muito poder, mas não tem conhecimento, entende? E aí não se tem um crescimento explosivo. Por quê? Porque tem que juntar. Tem que ter o conhecimento, tem que ter o poder de Deus para que os frutos sejam gerados no curso desse rio. Então a Bíblia diz que há um rio que sai do trono de Deus. E esses afluentes, que são as conexões que Deus vem formando, vai aumentando o curso do rio. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós estamos nos alimentando de uma palavra e nós temos esse rio para a gente fluir. As pessoas estão morrendo de sede aí fora. Nós precisamos transbordar esse rio. Isso tem sido tão claro na minha mente nos dias de hoje, né? Esse fluir de Deus. Às vezes nós temos tanta palavra, temos tanto conhecimento, a gente não consegue expressar.
A gente não consegue orar, a gente liberando isso na vida dos irmãos. O que eu percebo assim, pastor, é que tipo assim, se a gente for olhar para a Bíblia, você vê Jesus lá da escola farisaica. Jesus era fariseu, formou nessa escola, tinha um conhecimento gigantesco. Quantas vezes Jesus cita nas passagens, o Velho Testamento, as passagens do Velho Testamento, mas não faltava poder na vida de Jesus. Só que as pessoas atribuem o poder apenas à manifestação sobrenatural. Mas se nós observarmos qual foi a principal característica da igreja primitiva quando desceu o poder do Espírito Santo em Pentecostes? Em Atos 2, a pregação para ganhar mais de 5.000 pessoas. Em Atos 4, mais uma vez a igreja... Então, são as duas coisas juntas. É o fruto, tem que ter o fruto. Paulo Vitor, nós estamos desenvolvendo hoje um projeto, sim, tá, na igreja, com 7 etapas. E a cada 6 meses, nós trabalhávamos com uma agenda anual. Tá? Hoje não, nós trabalhamos com um projeto. Nós temos um tema para 6 meses. O tema desses 6 meses agora, o mover que transforma a igreja. Tá? Então nós vamos trabalhar 6 meses esse tema, porém com o objetivo de chegar em julho com batismo. Sim. Então o alvo do projeto... O objetivo do poder é o batismo. Porque se não tem batismo, não tem crescimento. Me diz a forma do reino crescer sem o batismo. Como é que nós vamos mostrar o crescimento? Não tem. Geralmente, e nós percebemos ano passado, o pastor César está aqui comigo, um crescimento numérico na igreja da aliança. Sim. Mas o reino não cresceu como nós queríamos. Por quê? Porque o número de batismo que nós fizemos não foi alcançado. Entende? Entendi. Então, nós recebemos muitos irmãos de outras denominações, então o reino foi deslocado. Não houve um acréscimo, houve uma transferência. Uma transferência. Então, muitos pastores estão se enganando com isso, tá? Eu fico feliz de receber, às vezes dá mais preocupação que felicidade. Entende? Vindo de outras denominações. Tá? Até pra gente explicar como que nós caminhamos. Às vezes vem cheio de querendo mudar a nossa realidade, mas lá era assim, então por que saiu de lá? Né? Geralmente a gente de vez em quando, não de forma grossa, não é. Eu estou entendendo. Tá entendendo, né? Às vezes a energia se gasta nesse processo, às vezes é maior do que uma energia gasta de quem está vindo novo. Compreendo. Dar os primeiros passos. Nós temos hoje todas as ferramentas. O cidadão, eu falei lá no nosso workshop. Sim. Né? O culto começa lá no estacionamento. Aí vem a parte do acolhimento, aquele abraço. Hoje nós estamos montando um kit para um visitante. Nós queremos realmente tratar bem as pessoas. A Bíblia diz que primeiro é o natural, depois o espiritual. Então se a pessoa ela se sente bem já ali no começo, vai facilitar. A experiência com a pessoa que está chegando, ela tem que ser a mais agradável possível. Sim. Entendi. Entende? E aí nós estamos agora desenvolvendo esse projeto e a gente tem trabalhado na vida dos pastores com alvos realmente para batismo, orando a Deus. E depois que a gente percebeu o processo, eu confesso que nós estávamos numa imersão em São Paulo com o pastor Wilson e ele não é que ele estava triste, mas ele não alcançou o alvo de batismo também lá de 6 meses. O alvo dele, o nosso era 210. O dele era 10.000. Ele batizou 8.800. Para quem batiza 210, o cara tá triste por quê? Não, ele disse assim, olha, eu não tô triste com os 8.000, eu estou feliz da vida com o que Deus fez, mas estou triste porque nós não alcançamos o alvo. Nós ainda não temos fé para 10.000. E eu estou pedindo para Deus essa fé. E esse semestre agora, esse ano, na verdade, 2025, nós vamos alcançar essa fé para 10.000. Então, assim, a visão deles, né, desses caras que estão crescendo, é almas, é reino, sabe? Não são coisas. Deus não prometeu casa, Deus não prometeu carros, tá? Mas se tiver precisando disso, de prédio, estrutura, para que o reino vai dar. Mas tem gente querendo brigar por casa, por prédio, por carro. Não é o nosso objetivo aqui. Entendi. Nosso objetivo aqui são vidas, né? Então o que nós vamos fazer para alcançar essas vidas? Aí a gente desenvolve 7 etapas ali o projeto. Que legal. E tem sido bênção. Nós desenvolvemos os 6 primeiros meses
eu cheguei, né, de São Paulo, quando eu vi o projeto, eu disse, vambora, e chamei os pastores, e eu quis dar uma acelerada, eles, calma. Eu sou muito assim, né? Quando eu entendo aquilo, intenso. Vambora, é intenso. A minha vida, o Cezão sabe, de vez em quando ele puxa assim a corda, calma, pastor, você tá muito acelerado. Ah, mas é bom. É bom ser intenso e é bom ter alguém. Tem alguém, lógico. E ele também é intenso, acelerado. Por isso que eu quero que ele entenda logo. Ele entendendo vai facilitar a minha vida. Aí vamos lá, pastor. O caráter, o conhecimento e o fruto. O senhor falou muito bem sobre a questão do caráter para sustentar o conhecimento e o fruto. Certo. Aí, com certeza, né? Às vezes você tem aquele pastor muito bom, um cara muito desenrolado, boas ideias, que às vezes até tem um fruto. Sim. Mas às vezes o caráter deturpado. E diante desses desafios, pastor, como é discipular outro pastor? Porque assim, o senhor falou do crente velho que vem de outra igreja, que a energia é muito grande para discipular. Agora imagina um pastor. Assim, qual é... Parece que pastor tem um negócio assim, né? Tem dificuldade de se colocar no discipulado. E como é que o senhor tem conseguido, tendo dessa graça de discipular outros pastores? Paulo Vitor, eu começo com 3 perguntinhas, né? Eu primeiro pergunto qual o propósito. Vamos supor, Paulo Vitor vai caminhar com a gente, eu vou perguntar, Paulo Vitor, qual o propósito do meu irmão? Aí eu vou ouvi-lo. Ouço Paulo Vitor, aí depois eu faço a segunda pergunta. Paulo Vitor, você crê que eu sou um instrumento de Deus para te ajudar a cumprir o teu propósito? Aí Paulo Vitor vai responder, sim, é lógico, por isso que eu estou aqui. Então eu vou te fazer a terceira pergunta. Paulo Vitor, eu posso falar na tua vida quando eu precisar para dar uma direção, talvez te confrontar com algo que você não vai gostar, eu posso fazer isso? Paulo Vitor, pode. Porque no dia que eu fizer, que Paulo Vitor disser, não, calma aí. Mas tu falou lá atrás. Então, eu já começo... colocando as condições. As condições. É porque é diferente, né? Um novo convertido, às vezes, não tem nem noção do que ele vai passar, então você dá um desconto, ali você vai tendo uma certa paciência. Mas para o pastor, ele nem tanto. Até porque nós temos a convicção de que, Paulo Vitor, nem todos vão conectar conosco. Perfeito. Né? Nem todos. Então, Jesus... tá lá com 12, mas um não conectou. Sim. Judas não conectou, mas ele fez ainda de tudo, né, amigo. Não, e até às vezes não conecta, não é porque a pessoa é ruim ou a pessoa é mal, é porque às vezes de vez em quando aquilo que o senhor perguntou, o senhor não é a pessoa que vai fazer ele alcançar o propósito, ele alcança com outra pessoa. É isso. Faz parte. Isso. Então, sabendo esses detalhes, fica mais fácil para a gente caminhar, tá? E realmente... dar direção assim para pastores que querem realmente um crescimento, mas com uma visão distorcida do que é conhecimento, fruto e caráter, é complicado. Então a gente tenta colocar no trilho, tá? E esse conhecimento, Paulo Vitor, né, falando um pouquinho, hoje nós temos realmente uma estrutura e a nossa estrutura é excelente. Tem todo um aparato para... Tem tudo, do kids a casais, né? Então nós temos hoje a nossa estrutura de criança, que me impressionou, por exemplo, na Videira, a primeira vez que eu fui numa conferência e tinha um grupo de adolescentes orando. Sim. Meu amigo, aquilo ali, eu disse, cara, eu quero isso para minha igreja. A intensidade dos adolescentes. Ah, mas a gente foi ver, não, esses aqui entraram no baby, meu amigo, recém-nascido. Estão aqui desde recém-nascido, aprendendo. Aí quando chega na adolescência, o menino já sabe o que quer. E sabe o que eu acho interessante, pastor? O Ministério Infantil, assim, a gente observa que nos últimos anos ele teve uma crescente, principalmente uma preocupação das igrejas em atender os kids. Certo. Mas, entretanto, contudo, todavia, o Ministério Kids, ele é um ministério de transição, é um ministério de entrega. E tem muita gente que por estar sempre entregando, acaba perdendo o brilho e a importância do que é o Ministério Infantil. Eu li um livro agora que ele diz assim: ministérios eficazes são ministérios em que o meu fruto cresce na árvore dos outros. Agora imagina
como a pastora Márcia, eles estão fazendo agora um trabalho brilhante. Eles estão pegando os adolescentes de 17 anos, 16, 17, e dando testemunhos. Eles estão testemunhando, estão fazendo a transição do infantil pro adolescente, adolescente para adulto, para jovem para adulto. Jovens adultos. Então nós fazemos essa transição de adolescentes para os jovens, que a gente tem um MOVE. Né? Nós temos o movimento dos adolescentes chamado MOVE. Então a gente faz o culto de transição, entregando mesmo esses frutos que vieram, né, dos adolescentes para os Revolution, que é a nossa juventude. Tá? Então lá em Goiânia agora eles estão fazendo vídeos com esses meninos que estão lá desde a infância. Olha, eu tenho 17 anos, a minha infância toda foi na igreja e tal, olha como é que eu tô. E o cara é líder de célula hoje. Esse adolescente chega na vida adulta. Agora aí vê o coração da pastora Márcia dizendo assim: vale a pena. Entende? Ela vê o fruto dela crescendo na árvore dos outros. É isso, é poderoso isso, né? Eu vi muito isso no livro O Formador de Heróis. Certo. Que às vezes a gente quer ser o herói, quer ser o cara de tantos frutos, nada contra. Quer ter a igreja próspera, quer ter... Amém. Mas alguém lhe formou. O senhor falou aí, né? O pastor Amaral, o pastor que o senhor acompanha. Aí a gente vê o ministério infantil assim, formando esses heróis lá na frente. Agora imagina, hoje tem uma mentalidade errada, né, de que o púlpito é meu. Sim. Eu que tenho a palavra. Se não for comigo, a coisa não acontece. O pastor César sabe, ele tem por obrigação fazer mais que eu, crescer mais que eu. Jesus nunca foi teto de ninguém, sempre foi plataforma. Ele, o Beto, os pastores que andam comigo. Eu fico feliz em ver o crescimento. Eu fico feliz quando eu ouço a igreja assim, poxa, o culto, por exemplo, domingo, eu estava na cidade operária, pastor César aqui no Olho d'Água. Terminou o culto, ninguém queria ir embora, queria ainda ficar no fluir da presença, né? Maravilhoso isso. Eu vou ficar com ciúme, eu tô feliz da vida, porque... Não, e isso é reino. É lógico. Porque, sabe o que eu acho interessante, pastor? Jesus disse, vocês, os que vierem após mim, farão coisas maiores do que eu fiz. Aí o discipulador vê o discípulo crescendo, fazendo... Vai ficar triste, com ciúme. Poxa, Jesus, não pode. Só pode crescer se for... Gente... É gente que está no lugar errado, né? Ou com a mentalidade errada. Eu acho que é a mentalidade. Eu acho que nem o lugar. Acho que é a mentalidade. Porque você está ali produzindo discípulos, fazendo o ID. Se o fruto é seu, se vai ficar com você, se vai ali... Isso é uma consequência. Como o senhor diz, né? Se for para dar estrutura, deve dar. Se for para não dar... E às vezes a gente vê, não, pastores enciumados e com aquela... É forte. Nós sofremos um pouco com isso, mas não vale a pena a gente comentar esse sofrimento, não. Vale a pena a gente entender que nós não podemos fazer o que fizeram conosco. Não, eu sempre penso assim, a gente precisa ser a chave da prisão que a gente saiu. Isso. Se um dia fizeram isso com A, ou com B, ou com C, ou se você foi vítima disso, não só nessa área, mas foi vítima de um abuso, chegou na igreja com depressão, com ansiedade, seja qual o dilema que você passou. No dia que Deus te liberta, você vira a chave da prisão de muitas outras pessoas que estavam nesse processo. Essa é a ideia. Então é isso, Paulo Vitor, nós precisamos hoje, os pastores precisam de estrutura. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a vida. A verdade, ele é o propósito, ele é a visão, ele vai te dar uma visão antes de você fazer qualquer coisa. Então, ele vai te mostrar. Só que essa visão, esse propósito, vai se cumprir no caminho, que é a estrutura. E a única estrutura para que esse propósito, essa visão se cumpra, chamada igreja. Sim. Tá? Essa é a estrutura. E ele é a vida, ele é o combustível através do Espírito. As coisas de Deus são feitas por Deus. É por ele, por meio dele e para ele. Na hora que a gente coloca o braço humano, a gente perde. E aí, pastor, interessante o senhor colocar isso, né? O senhor colocou passos, um projeto de visão, de ganhar, de tudo, fabuloso. Mas como é que o senhor administra o braço e a unção? Porque o que a gente às vezes percebe
é que às vezes no ativismo que há as programações da igreja, você vê ali muito braço, as pessoas abrindo mão até vezes da sua vida devocional, para estar trabalhando para a igreja, e Deus não quer isso. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, a partir desse relacionamento você trabalhe para Ele. O senhor vê que a gente precisa administrar, e se sim, como é que o senhor administra essas duas coisas dentro do seu trabalho pastoral? Tá. Então, o nosso projeto ele começa com uma imersão de 3 dias. Tá? Hoje, aqui em São Luís, a gente ainda não faz dessa forma. Sim. Que o ideal seria uma chácara. Perfeito. Tá? E nós estamos ainda montando, eu fui olhar ontem um ambiente pra gente, meu sonho é vamos comprar agora uma chácara. Amém. Né? Aí o que a gente faz, Paulo Vitor? A gente chega na sexta-feira na chácara pela manhã com uma reunião pastoral, os pastores. Tá? Nós vamos orar e estabelecer os alvos. Esses aqui são os alvos, beleza? Ok, então nós vamos agora levar para a igreja. Aí a igreja chega à noite. Esses alvos são dados, são orados, cada um dá aquilo que Deus está entregando. É orado, nada da minha cabeça. Perfeito. E agora o detalhe foi que eu estava em São Paulo, né? Eu até esqueci do que eu ia falar. E aí o pastor Wilson ele falou algo muito interessante. Ele falou que o semeador saiu para semear e uma semente caiu na beira do caminho. Sim. Tá? E as aves de rapina vieram, que são demônios e tiram, são pessoas que não tiveram a revelação, Paulo Vitor. Sim. Hoje muitos estão dentro da igreja sem a revelação. O cara tá lá ligado no celular, na hora do culto aqui, ligado. Ele tá ali só de corpo presente. Só de corpo presente. Entende? Então não recebe a revelação. Então isso é muito fácil para o inimigo vir e tirar. Perfeito. Tá? A outra caiu entre as pedras. Não tem raiz, são aqueles que... Eu não fui com a cara do Paulo Vitor, não fui com a cara do Mauro, não tem como tu ir com a dele, tu tem a tua. Uhum. Sabe, não tem raiz, não consegue firmar, não consegue estabelecer propósito. Entende, Paulo? Sim. Então essas pessoas primeira dificuldade que vem, pega fogo, sai, não Perfeito. fica, tá? Não tem raiz. Outra caiu entre os espinhos. Aí isso aqui é um pouquinho mais complicado, porque ainda tem pessoas que estão apegadas com as coisas deste mundo. O arrebatamento, o milho, quando ele vai ser colhido, ele dá uma curvada, ele se curva e a raiz vai saindo, tá? E aí quando vem a máquina fica fácil para tirar, porque ele não está mais preso neste mundo. A mesma coisa é o arrebatamento. Esse mundo para nós não tem que fazer mais sentido, a não ser pregar o evangelho. Mas tem pessoas que ainda estão enraizadas neste mundo. Os valores desse mundo ainda são muito fortes. Aí os espinhos conseguem sufocar. Mas a Bíblia diz que uma semente caiu em terra boa. E essa terra boa, ela deu frutos. Aqui que está o negócio, que a gente tem que estimular a igreja a pensar como Cristo, como Senhor, tá? Então a semente caiu em terra boa. E essa semente, ela deu fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Quando você vai calcular a 30, que é o mínimo, dá 3.000%, meu amigo. Sim. Entende? Então, pegando um alvo desse, eu falei com o pastor Wilson, pastor, Deus está falando comigo, e olha aí, 3 a 30 por 1, e como é que vai ser isso? Esse que é o alvo mínimo de Deus. Entende? Ele, calma, né? Vai com calma, chama a igreja, vamos estabelecer um ganhar um. Começa por aí. Então, geralmente a gente estabelece um alvo de 30% de crescimento anual. Uma igreja que cresce 30% anual, meu amigo, cresceu muito. Pode ter certeza. Mas não é nem o mínimo de Deus, que se você for para a palavra, o mínimo é 30 por 1. Sim. Entende? Então, nesse sentido, a gente estabelece os alvos, orando, pedindo direção de Deus. E aí, isso na sexta de manhã. À noite, a gente reúne o povo, os líderes de célula. Olha, irmãos, esse é o alvo. Vamos orar. Aí um ora pelo outro, buscando o poder de Deus, a ativação mesmo. Sábado de manhã começa às 7 horas, esse momento de solitude, né? Nós chamamos tu e Deus. Por quê? Porque esse é o padrão do teu dia a dia. Você vai ter que ter esse padrão agora. Para que esse alvo aconteça, tem que vir dele. Ele te motivando. Então, essa é a administração que nós fazemos. A gente tira esses 3 dias para lembrar como é que é o modelo dos 6 meses. E aí,
transfere isso para a igreja. Para a igreja. E aí a igreja também começa a viver esses mesmos passos que o pastor viveu de forma individual. Começa com o pastor, começa com a equipe de líderes, e agora, por exemplo, esse final de semana nós vamos fazer para toda a igreja, que nós chamamos as 12 horas de jejum, que era para ser 40. Sim. Como a gente ainda não tem, que eu te falei, esse sítio, então nós vamos fazer 12 horas de jejum, mostrando como é que são os passos. Na verdade, eu não gosto muito de passo a passo. Perfeito. Eu estou falando para ser didático. Para ser didático, estou entendendo. Tá? Então, assim, a gente mostra e a igreja vai vivendo isso. Nós, como eu te falei, nós estamos 6 meses, né? Eu quase frustro. Sim. Porque na primeira imersão, que era para ir 70 ou era 80, se não me falha a memória, foram 10, 12. No jejum, que era para ir 500, na verdade, hoje a Vinha Aliança, a nossa associação de pastores, nós somos 1.240 membros, né? Fora as crianças. Com crianças chega a mais de 1.500. Com certeza. Então, de 1.500 que a gente estava esperando, foi 100, entendeu? Então, quase que eu frustro mesmo no processo. E o grande lance dessa mobilização para a imersão é que a nossa liderança ela é checada na nossa mobilização. Agora imagine como é que eu me senti. Sim, rapaz, minha liderança não está chegando junto. Não está 10%. Aí eu fui falar, né, com o pastor que é o nosso mentor nesse projeto. Ele disse, calma que é só o começo, é assim mesmo. Vão responder só 10%. Mas no segundo já vai ser melhor, e foi mesmo. É nossa segunda imersão agora. Nós tivemos mais de 100 pessoas participando durante todo o dia. Então foi assim um mover de Deus. Começamos 9 da manhã, chegamos perto das 9 da noite, e foi tão rápido que o pessoal disse, pastor, eu estava preocupado em vir esse tempo todo, o que nós vamos fazer? Né? É impressionante. Entendo. Mas quando encerra, foi tão rápido, né? Já acabou e tal. Mas quando tem poder de Deus e direção de Deus, as coisas fluem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu confesso ao Senhor que eu vejo muito isso, né? A gente administrar essas duas coisas. Porque eu não tenho dúvida de que um trabalho, seja ele um trabalho dentro da igreja, um trabalho, ele dá seu fruto. Sim. Só que quando a gente fala de igreja, a gente tem que entender que fruto não é nosso, não é fruto da nossa capacidade, mas do Senhor. E a gente fica muito feliz de ver que a gente vê, né, essa preocupação de buscar a Deus, de gerar tudo isso em Deus, e assim é o reino. E depois dessas 12 horas de jejum que nós vamos fazer esse sábado agora, então nós vamos passar 30 dias divulgando os nossos 21 dias de jejum. Aí nós vamos fazer 21 de toda a igreja. E nós vamos fazer isso na célula. 21 dias de jejum na célula. 21 dias de reunião na célula. Com exceção do domingo. Sim. Porque o domingo todas as células vão estar no prédio. Tá? Nós fizemos isso no semestre passado. Foi algo poderoso. As células que conseguiram realmente reunir os 21 dias é impressionante. E com rodízio de anfitrião. A ideia é essa. E aí o que acontece? É como se fosse a preparação para o combate. Terminou os 21 dias de jejum, nós partimos para as atividades de conquistas. Aí é encontro com Deus. Aí é um a um. É um a um. É oração, é ligação, é evangelismo pessoal. Os projetos das células, o projeto Natanael. Nós temos o projeto Natanael, nós temos o projeto Todos a Bordo, nós temos evangelismo nas escolas. Então nós só partimos para essas atividades pós esse período, entende? E aí nós temos aí 3 meses de conquista. Glória a Deus. Para o batismo. E aí caiu é peixe, caiu na rede é peixe. É isso. Então assim, nós estamos muito felizes com esse projeto. Nós estamos desenvolvendo, daqui a pouco está sendo validado aí. Amém. E nós vamos estar passando para os pastores que querem. Meu coração é esse, é passar aquilo que a gente tem recebido. E nesse período, pastor, né, de pastoreio, de cuidado com o pastor, de plantação de visão, o que o senhor levantaria de serem assim os calcanhar de Aquiles, as calcanhar de Aquiles, as coisas que o senhor
vê assim que são mais dificultosas, não no seu sentido do poder de Deus que Deus, Sim. mas assim que o senhor vê que isso bem aqui eu vou ter trabalho, mas se eu gastar um tempo aqui mais necessário, eu sei que aqui vai arrancar, vai deslanchar. O que o senhor vê assim que seria as maiores dificuldades no seu trabalho pastoral? A verdade é continuar acreditando que a pessoa, porque assim, o que eu creio? Que se o César veio trabalhar comigo, por exemplo, então não foi eu que escolhi o César, foi Deus que enviou. Certo. Tá? Porque o que Saul fez? Saul escolheu os mais fortes, os mais valentes, até Golias. Quando Golias apareceu, os mais fortes e valentes viraram tudo menininho. Isso, não tinha mais forte, não tinha mais valente. Tá? Aí Deus levanta Davi derruba o gigante, só que Deus mandou os valentes de Davi. Quem eram os valentes de Davi? Só endividado, amargurado de espírito. Só os cacos. Então assim, eu sou muito ligado nisso, sabe, Paulo Vitor? Se Deus mandou, quem sou eu para reclamar? Então eu vou cuidar. Perfeito. Tá? Vou cuidar. E agora sim, mas eu vou percebendo essa conexão. Entende? Então eu gosto muito de deixar bem claro para eles, vocês não estão aqui obrigados a nada. Nós não fazemos nada obrigado para o Senhor. Então tem que ser por amor. E aí no discipulado eu pergunto também, como é que você está? Você é feliz com o que você está fazendo? Eu tô com pastores na mesa. Pastor César, você é feliz, cara? Não, pastor, eu estou meio angustiado. Então, mano, vai orar. Vai buscar de Deus. Agora que a gente está querendo essa chácara, justamente, vai 3 dias para lá, só na água. Deixa Deus falar contigo. Porque nós precisamos entender que nós já carregamos essa essência. Nós não somos, nós não estamos, nós somos felizes. Tá? Eu tenho que ter felicidade no ministério, eu tenho que estar feliz. O líder de célula, liderando uma célula, tem que estar feliz. Então esse é o primeiro ponto. Como é que você está? Segundo, como é que está a tua esposa? Então nesse processo a gente vai auxiliando para que ele entenda o chamado dele. Terceiro, o ministério. Então se eu não estou bem comigo, se eu não estou feliz no que eu estou fazendo, nem pergunto as outras duas, porque eu sei que não está. E a gente vê muito, né, pastor? É isso. Que o ministério perdeu a alegria do ministério por causa das dificuldades, das decepções, das frustrações. E como lidar com isso, pastor? Vamos lá. Como é que eu lido com as frustrações? Eu não me coloco como vítima. Eu encaro como um treinamento, até mesmo para Deus estar engrossando o couro do processo. Isso ressignifica a frustração. Total. Não vou levar o que fizeram isso comigo. Eu não sou o último biscoito do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Não. Jesus sofreu muito mais. E assim, decepções. Curiosidade agora minha. Por exemplo, eu acho muito saudável a gente ver esse treinamento. Sim. E vou dar um exemplo, quando nesse treinamento você observa, claro, às vezes a gente observa que alguém saiu, alguém foi frustrado, e a gente vê que não foi o responsável por ter gerado aquilo. A gente tem uma reação. Sim. E quando você observa que o erro, a responsabilidade de tudo aquilo é sua, que vem o impacto, você, rapaz, eu fiz besteira. Como é que esse processo de ressignificar isso, como é que o senhor faz? Primeiro, comigo mesmo, eu já coloco na minha mente, eu realmente errei, tá? Não era para eu tomar essa decisão, mas eu estou perdoado pelo Senhor. Então eu já tiro o peso de mim mesmo. Perfeito. Depois eu chamo a equipe e passo para eles. Houve um erro, eu cometi o erro, estou assumindo diante de vocês, me perdoe e vida que segue. Então a gente observa essa humildade. Sim, de reconhecer. Por exemplo, eu passei antes da pandemia, nós passamos por uma divisão na igreja. Dois pastores saíram, né? Pastores amigos de comer no meu prato. E eu lembro quando eles saíram, eu tive um início de depressão pelo sentido de ter falta deles. Entendi. Entendeu? A amizade. Eu sentia mais falta deles do que a questão do próprio ministério em si, tá? E aí, mas graças a Deus foi resolvido com perdão. Hoje somos amigos, sem problema nenhum, não caminhamos juntos, eles caminham
né, Cada no ministério um. dele, cada um no seu ministério, mas eu assumi diante da igreja a minha parcela de culpa. Entendeu? Eu assumi, todo mundo sabe. A minha parcela de culpa por não saber corrigir, por não saber conversar, e eu tinha dificuldades de ver uma coisa errada ali, chamava Paulo Vitor, não tá certo. Ou quando chamava era sem inteligência. Às vezes batendo, entendeu? E às vezes até mesmo gerando desconfiança. E aqui, pastor, o senhor não está mais confiando em mim? O que está acontecendo? Se não há mais confiança, não tem como andar junto. Sim. Entende? Então, assim, hoje não. Hoje, com esses princípios, é o que eu estou te falando. Eu já fazia isso, mas hoje eu tenho as ferramentas. Entende? Paulo Vitor, o nosso propósito é esse, tá? Então, tu crê que eu vou te ajudar? Eu creio. Então, é por aqui. Eu posso falar? Posso. Então, olha aqui. O que tu acha aqui? É verdade, pastor. Então, vamos caminhar. Ou então, pastor, e se a gente fizer isso aqui? Se eu olhar e ver que realmente é o melhor e tiver paz no coração, acabou, vai ser o teu. Sabe o que eu observo, pastor? Isso é nosso, do homem. Quando eu falo homem, da nossa natureza. Eu vejo que quando a gente sai desse lugar de aprendizado, de humildade, e às vezes a gente sai desse lugar pela experiência, pelo tempo, pelos cabelos brancos, pelas conquistas que nós vamos tendo, a tendência de a gente cair numa frustração grandíssima. É muita. Paulo Vitor, olha, agora eu fui para essa imersão em São Paulo de 3 dias, né? Eu não queria ir, meu amigo. Entende? Sim. Eu falei para a igreja isso, né? De púlpito, eu não queria. 3 dias, né? Começando na sexta, não, na verdade chegou um dia antes, na quinta. Alojamento, beliche, né? 6 camas, 6 homens, chulé. Cara, homem, cara, tem um cheiro estranho, entendeu? Banheiro coletivo, meu Deus, meu conforto é tão bom. Mas eu disse, Senhor, eu não posso ter esse pensamento. Mas aí, é isso bem que eu tô lhe dizendo. Mas lá no início, quando a gente tá começando... Isso é normal. É normal. Isso é normal. Aí depois parece que a gente vai ficando enjoado. Aí eu chego lá, vejo o pastor Wilson, um cara que hoje ele cuida São Paulo e toda a Europa. Eu nem sei se tá o quê, 50 mil, César, não sei nem quantos mil membros, só São Paulo. O cara tá lá, do mesmo jeito que eu. Eu digo, rapaz, o que que eu tô achando que eu sou muita coisa. Sai pra lá, Satanás, com esse pensamento, entende? Então eu cheguei lá, eu digo, Senhor, eu vou me entregar aqui, acabou. Para dormir na beliche, vamos dormir. Pastor César, o colchão dele estava até meio furado ali, ele encaixou nos estribos lá, entendeu? Amém, foi ótimo, foi maravilhoso, cara. Assim, o que nós vivemos, a experiência ali. Então, se eu não tivesse ido por uma questão de zona de conforto, eu não estaria experimentando o melhor de Deus. O que o senhor, na sua avaliação, o que faz muitas vezes a gente ficar dessa forma? Não, eu estou usando esse exemplo, sim, mas tantos outros. Pensar que a gente já alcançou algo, Paulo Vitor. É simples, entendeu? Pensar que a gente já alcançou, eu não preciso mais disso. Precisa, filhão. Precisa. Eu esqueci, não sei se foi o pastor Ezequiel no Instagram, ele contando, diz que ele levou a equipe pastoral dele para um culto pentecostal, e ele é presbiteriano, da raiz. Aí ele disse, eu vou levar meus pastores. Quando chegou no culto, aí disse que um sentou longe um do outro, né? Aí chegou, disse que foi 1 hora de louvor. 1 hora, ele disse, meu Deus, aquilo ali para um presbiteriano 1 hora. Matando ele. Aí depois chegou o pastor para tirar a oferta. Mais 1 hora. Ladrão! Ixi. Ladrão! E tal. Ele disse, eu não sou ladrão. Tu vai meter a mão no bolso agora e tu vai dar o que tu tem. Ele disse, eu ia até dar oferta, mas agora eu não vou dar mais. Não sou ladrão, só de mal. Aí na hora da palavra, ele foi falando cada coisa lá. E terminou, ele chamou a equipe e disse, e aí, o que vocês acharam? Aí o primeiro começou a chorar, pastor. Foi o melhor culto da minha vida. Eu era realmente ladrão. Eu não estava dando meu dízimo como tinha que dar. Aí ele, rapaz, na minha mente, que não serviu para nada, para ele servir. Então, assim, eu não sou adepto a essa teologia.
de que você é ladrão, não cabe mais. O Antigo Testamento, a lei dentro da graça, não cabe. Mas em alguns momentos vai servir para alguém, tá? Para pelo menos despertar, dar o start, né? Então assim, Paulo Vitor, hoje nós buscamos isso. Quando a gente pensa que a gente já alcançou algo e que eu estou num patamar agora diferenciado, eu acho que a gente começa a perder. É bem ali que a gente tem que buscar, entende? Quando eu acho que é agora que tem que buscar mais. Porque o que acontece, o que a gente às vezes percebe, o senhor falou, né? Caráter, conhecimento e fruto. Às vezes Deus, na sua graça, vai lhe dando ali um crescimento diferenciado, vai lhe dando ali uma porção, uma conquista que ela se destaca no meio de uma razão, de uma lógica. E às vezes, pastor, eu vejo que alguns pastores se perdem por aquilo que Deus está fazendo. Eles nem se perdem pela fama, nem se perdem pelo dinheiro, mas eles começam, poxa, começou bem. Eu sou o cara. Mas o que Paulo diz? O importante não é começar. Eu tô batizando 8 mil pessoas. Agora tu imagina esse cidadão cuidando de 50 mil, São Paulo e fora a Europa. Esse cara tá lá o tempo todo. Todos os dias ele faz live de 7 às 8 da manhã. E ele diz assim, eu não faço a live para os outros. Para mim. Eu preciso disso aqui. É a forma como eu tô buscando a Deus. Porque eu sozinho é difícil, mas eu contigo fica mais fácil. Entende? Então nós fazemos isso. Assim, eu não sou contra isso, não. Eu acho que as pessoas têm que ganhar. Eu acho que se é para ter uma igreja de 10 mil, tenha. Se é para ter uma igreja de 20 mil, 20. O que eu percebo é que o nosso coração, ele precisa estar no trilho. Eu com 1 e eu com 100. Sim. Eu com 100, eu com 300 mil. E nosso coração é enganoso. Nossa natureza é pecaminosa, o pecado está entranhado na nossa vida. E às vezes eu observo, né, que nós temos uma tendência, quando as coisas Deus está fazendo, a gente... A gente pode depois falar sobre isso, essa questão da natureza, tá? Porque é muito forte isso, né? O que mudou em nós, geralmente o mundo coach, né, eles... não sou contra, não, né, com a questão do coach. Eu sou contra o coach querer ser pastor, sabe? De querer colocar você, né, o Paulo Vitor, a tua melhor versão. Não existe, eu morri, Paulo Vitor. Sim. Eu morri. O Mauro, que não conhecia Jesus, morreu. Agora é Cristo em mim, não tem melhor versão. Eu até falo, né? Conversão não é algo que se obtém com sua força. Você pode até melhorar por uma capacidade, por uma habilidade, mas pela influência do Espírito. Mas a conversão que a Bíblia fala, ela é obra exclusiva do Espírito Santo. Acabou. Não tem força nenhuma em você de aperfeiçoar. Não tem, então é dele, a obra é dele. Então, sabe, quando se fala de melhor versão, então o cara tá querendo o novo Mauro. O novo Mauro não existe. É o Cristo em Mauro. Acabou. É ele em mim. Então, quando nós entendemos isso, a minha natureza mudou. Eu não carrego 2 naturezas hoje, não. Tá? A natureza do pecado, ela foi até o momento que eu entendi. Não, eu recebi a Cristo, então morreu. A velha natureza morreu, agora eu tenho uma nova natureza. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Sim, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez. O que é da carne testifica na carne, o que é do Espírito testifica no Espírito. Então, a partir de agora, com essa mentalidade do Espírito, que eu me posiciono, aí eu tenho uma nova identidade, um novo estilo de vida. Eu não tenho que me gloriar porque eu oro, eu não tenho que me gloriar porque eu jejuo, porque tem gente que vai jejuar, porque se ele não jejuar, ele não vai pregar direito. Isso é justiça própria. Isso é um entendimento de meritocracia dentro do Evangelho, e o Evangelho não existe isso. E o que mudou minha vida quando eu conheci o Evangelho da Graça foi Gálatas 5:4, que diz: de Cristo vos desligaste. Peraí, o apóstolo da graça, meu amigo, te dizendo que você vai desligar de Cristo, mas não é para perdição, não é para perder salvação, tá? É o quê? Os benefícios, porque ele diz assim, ó,
de Cristo vos desligastes, vós que vos justificais pela lei, ou seja, pelo mérito. Aquele que está se achando merecedor da graça decaíste. Só tem um jeito, a graça é elevada, a lei é baixa. Então você cai da graça para a lei. Então você está se justificando pelos seus atos. Não pode. Acabou. Não existe meritocracia. Perdeu. Então a única forma de nós perdermos as bênçãos, a bondade de Deus, é quando nós nos achamos merecedores. Então quando eu oro demais, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu sei mais que tu, eu oro e jejuo pelo menos 3 vezes na semana, não está servindo de nada. Isso é trapo diante de Deus. Mas, cara, eu oro, eu jejuo, é meu estilo de vida. Não existe mérito nenhum em fazer isso. O jejum, senão de me aproximar mais em Deus. O jejum, para nós, o jejum, ele funciona o quê? Uma oração intensificada. Estou dizendo para Deus, Senhor, eu dependo totalmente do Senhor, porque se eu deixar a minha carne prevalecer um minuto aqui, eu estou perdido. Na verdade, pastor, resume aquilo que Jesus vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se o que eu faço é colocado como um alvo para eu dizer que eu amo mais a Deus, esse aí a gente tem que começar a reavaliar as coisas. E aí chegamos em 2025, pastor. O senhor já veio. O que hoje tem? Qual é a mensagem que Deus, o que Deus tem soprado no senhor para esse ano? Nós estamos vivendo o ano da restituição. Eu creio muito no ano profético, na direção profética de Deus. A tribo de Issacar era uma tribo que discernia o tempo, o período, o que Deus iria fazer para Israel. Tá? Então nós cremos muito nisso. Então nós cremos que 2025 será o ano da restituição e do novo de Deus. Amém. Tá? A restituição nova, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado. E Deus não dá 100%, Ele dá 120%. Ele sempre dá mais. Porque Ele faz infinitamente mais. Então, o tempo hoje de 2025, que nós estamos crendo para a Igreja da Aliança, é um tempo de restituição, um tempo do novo. Buscando realmente essa restauração de vida com Deus, essa restauração de entender o sacerdócio, porque lá quando Moisés desce com as tábuas da lei, é interessante, né? Deus não queria dar a lei, Deus agiu. Onde foi que o povo saiu do Egito? O que foi que o povo fez para sair do Egito? Nada. Deus tirou o povo o quê? Com força, com poder. Nem fé o povo precisou, nem fé. O povo foi precisar de fé quando olhou os amalequitas lá, meu amigo. Sim. Que tinha que lutar com os amalequitas, aí precisou de fé, lá no deserto. Mas antes não tinha, foi Deus. Só por causa de uma promessa dada e pronto. Pela graça, poder pela graça. Aí Deus fala com o povo, e o povo lá, depois de 3 dias, Moisés, consegue que eu vou falar com o povo. Deus vem em raio, pá, aquela coisa toda. E o povo fica com medo, o povo chama Moisés e diz, Moisés, fala tu com Deus. E o que ele te disser, a gente obedece. Aí foi o erro. É isso, Moisés. Então pronto, eu vou dar só 10 aqui. Esse povo está orgulhoso, né, Moisés? Eu vou dar só 10 aqui para ver se eles vão cumprir. Quando Moisés desce, eles já estavam descumprindo o primeiro. Sim, que estava adorando outros deuses. Né? E Moisés, esse povo não pode ler isso, meu, senão vão morrer. Pá, ele quebra. Aí ele diz, quem é pelo Senhor, vem até mim. Quem não vem, é espada. Aí a tribo de Levi foi que se posicionou. Então, quando a tribo posicionou, Deus, epa, eu tenho algo especial com esse povo. E aí, Deus chama esse povo, Deus divide realmente o povo em 12 tribos, que era justamente isso, Paulo Vitor. Eu vejo hoje assim, 11 empreendedores vão cuidar da terra, mas a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, não. É tanto que Deuteronômio 18, até botei esse versículo aqui para a gente ler, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Isso é estatuto perpétuo. Agora, peraí, eu que me levantei a favor dele, né? Fui separado para fazer algo aqui, como é que eu não vou ter herança? Entende? Aí Deus continua, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que eles é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor lhe dará a sua parte. Então, aí eu vou responder agora
aquelas perguntas, né? Que nós fazemos, e quando alguém dá trabalho? E quando a gente sai do trilho? Meu amigo, quando eu sei que o Senhor é a minha herança, é isso que me motiva. É suficiente. Nada mais, nada mais. Nem erro de pastor, erro de líder, isso não vai tirar o meu foco. E às vezes isso vem só para depurar o nosso coração. Só para depurar. Então, o Senhor é a minha herança. Acabou. Aí, vou ter recompensa por isso? Vou. Apocalipse 21. E vi um novo céu e a nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe mais. O mar é o mundo, né? Sim. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa. O trabalho do Espírito Santo hoje é preparar essa noiva. Porque tu acha que eu vou querer que a minha filha case com qualquer um? Não. Você que tem um filho vai casar com qualquer mulher? Lógico que não. E Deus vai querer que o filho dele case com qualquer mulher? Com uma noiva infantil? Então, o que ele está fazendo? Preparando a noiva. Preparando a noiva para esse casamento. Tá? E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens. Então, o que foi que os sacerdotes e levitas fizeram desde o tempo de Moisés? Cuidar do quê? Do tabernáculo. Hoje, o tabernáculo é esse ambiente que nós temos que cuidar. Nós, líderes, temos que andar com um termômetro para saber como é que está a presença de Deus. Esse é o trabalho do líder de céu na Igreja da Aliança. Meu amigo, você tem que ter esse termômetro. Como é que está? Presença. Tem presença de Deus. É o Senhor quem está fazendo, porque na hora que entrar o líder, perdeu. Porque senão vai faltar o óleo na engrenagem. Acabou. Entendeu? E aí, quando eu entendo isso, então olha só que coisa poderosa aqui, tá? Para que pastores, líderes entendam que você foi chamado por Deus para cuidar daquilo que é mais importante para Deus e que no final de tudo vai aparecer o que você vê. Meu amigo, eis aqui o tabernáculo de Deus que Paulo Vitor estava cuidando, que Mauro estava cuidando. A presença de Deus. Pronto, meu amigo. E aí nós seremos o quê? Recompensados. Então, status, poder, carro, casa, para mim não tem sentido, não tem valor. O que tem valor é o tabernáculo. É tão prova que depois que há esse acontecimento, né, que Moisés vai se reunir na tenda do encontro, aí ele faz: Senhor, eu não vou sair daqui sem a tua presença. Acabou. E aí o Senhor, então tá bom, eu vou passar, tu vai ficar na fenda da rocha, tu vai olhar minhas costas. E a partir dali, a presença de Deus acompanhou Moisés. Que tremendo, pastor. E aí, a glória dessa lei foi desvanecendo. Só que a nossa não. Né? A Bíblia diz que quando contemplamos ao Senhor, nós somos transformados. De glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Cada vez maior. Não vai desvanecer mais. Por quê? Porque desvanecia a lei. Sim, porque ela estava incompleta no seu sentido de revelação. Pronto. E agora tudo foi revelado em Cristo. A graça. A graça não é... As pessoas pensam que graça é modelo igual G12, M12, MDA, vencedor. Não. Graça não é modelo. A graça é Cristo. Né? Graça e verdade... Tem um texto, acho que é João 17, vieram, mas no original é assim, ó, graça e verdade veio, porque a graça e a verdade é uma coisa só, e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então ele é a graça. Amém. Amém. Glória a Deus, edificado demais. Pastor, foi muito bom. Antes de a gente finalizar esse nosso episódio, eu queria que o senhor desse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos... quem está nos ouvindo no YouTube, no Spotify. Deixa Deus lhe usar. Amém. A mensagem é essa, é simples, direta. Nós estamos por um chamado, nós estamos por um propósito que Deus realmente estabeleceu para as nossas vidas. Entenda que Ele é a nossa herança, Ele é tudo. E se você já tem o Senhor, nada vai fazer falta. Então nós cremos que estamos realmente edificando essa noiva, edificando essa casa para o Senhor. E o detalhe é que às vezes nós não percebemos as entrelinhas, né, do texto. A Bíblia diz que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para outro, segundo a capacidade. Então essa capacidade envolve isso que nós falamos, o conhecimento, o fruto, o caráter. Deus não é irresponsável, Ele não vai dar aquilo que você não é capaz de cuidar. Por isso, precisamos sempre estar buscando
esse aprendizado, essa unção, esse poder que vem do alto. Quando você tem esse coração, pode ter certeza, o Senhor te achou e vai crescer, o reino vai ser edificado, vidas serão ganhas por Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. E ficamos muito felizes, pastor Menezes, obrigado pela presença, extremamente edificado com a nossa conversa, aqui aprendendo cada vez mais, que Deus não falte óleo sobre sua cabeça, Amém. dê graça, sabedoria nesse ministério. E você, convido a você a se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas redes sociais, que o AngularCast aqui só começou 2025 e já tem coisa boa demais. Paz e graça, Deus abençoe!